O que o brasileiro pesquisa na internet? Tudo bem, pessoal? Meu nome é Giovanni Barbosa, eu sou o diretor da DB Marketing Digital e eu tive que fazer essa pesquisa há pouco tempo, mais especificamente ontem, e hoje eu renovei essa pesquisa sabendo o que o brasileiro mais procura na internet, porque o marketing vive de pesquisa. A pessoa que trabalha com marketing, publicidade e não faz pesquisa é uma pessoa atrasada, porque as coisas mudam todos os dias. E exatamente nessa pesquisa veio o motivo desse vídeo que eu estou gravando para você agora. O que o brasileiro mais pesquisa na internet? Eu confesso para vocês que me deixou um pouco mais apreensível com a condição do futuro do Brasil, essa pesquisa. Me deixou um pouco mais reflexivo e me fez com que eu fizesse esse roteiro para esse vídeo com uma intenção apenas, te ajudar a ajudar o país no qual nós vivemos. Como é que a gente pode fazer isso, sabe? A sociedade, eu já vou falar sobre essa pesquisa com vocês, a sociedade ela cresce nas diferenças. Então nós temos aí várias formas de temperamentos humanos que quando juntos elevam a sociedade, fazem com que a sociedade suba. Aí nós podemos ver aí as pessoas que têm um temperamento melancólico, sanguíneo, fleumático. Quando você consegue trabalhar o colérico também, são 4 tipos de temperamentos, a gente começa a ver uma sociedade crescendo quando você consegue juntar isso. Agora imagine se o sanguíneo não suportasse o colérico dentro da hora, aqui só trabalha sanguíneo. A pancadaria que seria dentro dessa empresa. Aí o fleumático lá, não, aqui só trabalha fleumático. O temperamento fleumático é mais equilibrado e quando precisa de explosão, por exemplo, às vezes no departamento de vendas, você precisa de seres mais sanguíneos e principalmente os seres mais coléricos para enfrentar as adversidades. Se você não tiver um sanguíneo nesse departamento, você vai ter problemas. Se você colocar um melancólico nas vendas, o melancólico é um ser muito inteligente, mas ele não tem muita pegada, muita atitude. Você percebe o que eu quero te dizer neste momento? Que exatamente a pluralidade de ideias, de temperamentos e de pensamentos é que constroem uma sociedade saudável. E o contrário é uma sociedade doente. Uma sociedade que quer que todo mundo pense da mesma maneira. E é esse o momento que nós estamos vivendo no Brasil. Uma sociedade que está sendo levada a pensar, levada a decidir que todo mundo precisa pensar da mesma maneira. Eu não preciso concordar com o pensamento, talvez, do melancólico. Eu não preciso concordar com o pensamento do colérico. Mas eu preciso entender o que eles podem me ensinar para que eu seja uma pessoa melhor. E aí a gente traz a pesquisa do que o brasileiro mais pesquisa na internet e o que os outros países mais pesquisam na internet. O brasileiro, para você ter a ideia, agora, sexta-feira, 12 de março, é difícil falar o que eu vou falar para você, mas vamos lá. A primeira pelo Google Trends, tá? Com mais de 500 mil de buscas no Google, prova do líder. No BBB 21, Fiuk Rodolfo vence a prova do líder, que durou mais e aí vai por aí afora. A prova do líder, primeira no Google Trends. Segunda, São Raimundo e Cruzeiro, futebol. Terceira, Lazio, futebol novamente, lá da Europa. Quinta e sexta, Arthur BBB. Sétima, Tino Marcos. Tino Marcos é reverenciado por ídolos do esporte e se revela, enfim, né? A oitava, Roberto Carlos, tá falando sobre a morte do Lauro Braga, que é irmão do Roberto Carlos. A nona, Globo BBB. A 10ª, Lion. 11, Enzo Celulares. 12, Natan do Flamengo. E a 13ª pesquisa mais procurada no Google é sobre a vacina Sputnik V, que é a vacina russa. Você quer ver o que acontece, por exemplo, na Europa? Vamos pegar na Europa as pesquisas. Primeiro, no Google Trends, no país Alemanha, que é o maior país da Europa, ok? AstraZeneca, vacina anti-Covid. Segunda, Johnson & Johnson, também está lançando a sua vacina anti-Covid.
Terceiro, reality. Um reality que está, um escândalo que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos, e esse reality está bombando nas redes sociais hoje e no Google, tá? Em pesquisas. E também sobre a Europa League. Então, das três fontes de maior pesquisa, o que o europeu está procurando, tem 2 vacinas e um escândalo em um reality. Na Alemanha, digamos assim, que é o maior país da Europa, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Europa League, e nos Estados Unidos também AstraZeneca, vacina, né? O reality esse do escândalo lá nos Estados Unidos, né? E Johnson & Johnson falando sobre vacina. Vocês perceberam o que aqui a gente pode dizer, que onde está o teu tesouro, lá está teu coração? Vocês perceberam o que o brasileiro pesquisa e o que o norte-americano, o europeu e o japonês pesquisam, nações desenvolvidas? Vocês perceberam que nós estamos, de certa forma, nós perdemos como brasileiros uma das nossas melhores características, que é a inovação, a criatividade, a capacidade de se reinventar, a resiliência. E nós estamos nos debatendo, nos atrasando. E aí nós vemos, como a gente começou conversando, exatamente o que está acontecendo. A sociedade, ela perdeu a visão de futuro. E dizia um velho ditado que onde está o seu futuro, lá está o seu coração. Onde está o futuro do brasileiro? Na Champions League? No BBB? No que aconteceu com o Ronaldinho? No que acontece no futebol? O que está acontecendo com o brasileiro? Por que nós perdemos essa capacidade de ser criativo e nós não estamos criando a nossa própria vacina contra a Covid, por exemplo, que está acabando com a economia do país? O que está acontecendo? Então, quando a gente faz pesquisa, a pesquisa ela vem com perguntas, e as perguntas é que movem o mundo, não são as respostas. E quando a gente entende isso, nós começamos a entender por quê. E eu fiz essa pesquisa exatamente porque eu precisava saber, né, dados para um cliente aqui da nossa agência. Você percebe? Então, as perguntas elas movem o mundo. Bom, agora o brasileiro, a gente pode dizer assim, ele é um povo de uma característica mais descompromissada, mais tranquila, até mesmo às vezes com a ciência. Então hoje as pessoas que querem se dedicar aos estudos científicos vão ter sérios problemas pela frente. Aquelas pessoas que gostam de estudar, aquelas pessoas que gostam de investir em ciência, em conhecimento, vão ter sérios problemas hoje. Porque infelizmente nós vivemos um período onde ninguém mais quer saber disso. Então os investimentos em educação acabam sendo baixos, porque não há interesse na população para isso. Muito bem, a educação, a formação de cada um de nós, ela está diretamente ligada ao crescimento. Quanto mais educação uma pessoa tem, mais questionadora ela é. E aí vem um problema muito sério, porque hoje, em uma sociedade lacrativa, quando você questiona algo, acabou o diálogo e começam as ofensas. Já parou para pensar? Mas por que eu tenho que pensar assim? Vamos pegar, por exemplo, aqui a religiosidade. Nós temos os evangélicos, os católicos, as religiões afros. Então, por que eu não posso conviver com todas essas religiões? Numa boa. Por que eu não posso respeitar a religião católica? Por que eu não posso respeitar a religião evangélica? Por que eu não posso respeitar as religiões afros? Por que eu não posso respeitar o espiritismo? Então, a pluralidade é que constrói uma sociedade melhor. Agora, eu tenho a minha crença. Então, eu posso dizer, através da minha vida, o que essa crença faz comigo. E se as pessoas veem em mim um ser desequilibrado, as pessoas vão dizer que as minhas crenças não têm futuro. Você percebe para onde o Brasil está indo? Se autodenominando um país sem futuro, a começar pelas próprias pesquisas na internet. O que vai fazer diferença na minha vida, BBB? Com todo respeito à programação que as pessoas gostam, ok?
Mas que diferença que vai fazer na minha vida? Lá dentro do BBB eu vou ver assim, o extrato pior do ser humano dentro de uma caixa. O que a Champions League pode fazer diferença na minha vida? O que a série da Globo pode fazer diferença na minha vida? Agora, o que os estudos podem fazer diferença na minha vida? Então, quando a gente vê que o ser brasileiro está exatamente com esse foco de olhar para fora, para o entretenimento, no momento em que nós estamos precisando de pesquisa, de inovação, de posicionamento, de atitude, de comportamento, nós começamos a ver o porquê o Brasil está enfrentando as crises que vem enfrentando ultimamente. Muito bem, quando, por exemplo, uma célula dentro do organismo ela é sadia, essa célula se multiplica e vai dando crescimento ao ser humano. Agora, ela tem uma ordem. Agora, quando uma célula começa a se auto-implodir, essa célula nós chamamos de células cancerígenas. Elas começam a destruir outras células e não multiplicarem-se para que cumpram uma função dentro do organismo. Mas começa uma célula a destruir as outras. E aí nós damos o nome de câncer, e é o que pode estar acontecendo com o Brasil. As células, as pessoas, as famílias estão se autodestruindo a ponto de colocar aí nas suas redes sociais, e eu entendo muito bem quem faz isso. Olha, eu acredito mais no meu cachorro que no meu vizinho. Pode até ser engraçado, mas também é trágico. Porque quando a gente abre mão da vida social, do conhecimento, quando a gente abre mão de ser proativo e começamos a fazer pequenas tribos e essas tribos guerrearem um com os outros, nós acabamos destruindo, começando na nossa família, que é a base da sociedade. Destrói-se a família quando não se respeita as opiniões contrárias, destrói-se o bairro, a cidade, o estado e a nação. Então, mais do que nunca, nós precisamos de unidade de propósitos neste momento. Então, como publicitário, como jornalista, como radialista, identificando esse problema da sociedade, eu resolvi criar esse vídeo exatamente para fazer esse clamor. Nós precisamos aceitar o ser humano como ele é, compactuando ou não, mas fazemos de tudo para que o corpo possa se desenvolver sadio. E não há nenhuma, possibilidade de crescermos com o braço brigando contra o rosto dando cabeçada na parede. Gente, não vai, o Brasil não vai, em conflito o Brasil não vai. Nós precisamos de unidade de propósito, unidade na diversidade, ok, gente? A intolerância, ela só faz com que uma sociedade se autodestrua, tá bom? Chegou a hora da verdade para todo brasileiro. Ou pensamos em ferramentas, isso é fundamental, para crescermos juntos, ou nós vamos nos destruir juntos. Eu vou apostar sempre em crescer juntos. Isso está no meu DNA, não tem como eu mudar. Eu sou assim, desde pequeno, através da educação, das escolas, do trabalho. Eu trabalho desde os meus 14 anos de idade, que eu comecei vendendo picolé e pano de prato na rua para minha mãe. Minha mãe bordava os panos de prato e lavava bem, e dobrava e colocava numa mochila, e eu saía pelos bairros da cidade para vender pano de prato para ajudar a pagar os meus estudos. Depois comecei a vender picolé também, tanto eu quanto meu irmão. Começamos a vender picolé também no verão para poder pagar os nossos estudos em fevereiro, março, quando começavam as aulas. Então ali de novembro, dezembro, janeiro, a gente vendia picolé para pagar. E depois começamos a estudar, começamos a entender o mecanismo do crescimento pessoal e profissional que está nos estudos. Assim, eu acabei fazendo 2 faculdades, né, e vários cursos técnicos, né, tanto publicidade e propaganda quanto jornalismo, e vários cursos técnicos, principalmente de formação em rádio e televisão. E o que eu posso dizer para vocês hoje é o seguinte, e falo do fundo do meu coração: quanto mais eu aprendo, mais eu vejo que eu não sabia absolutamente nada. Então, quero deixar esse clamor para você que está vendo esse vídeo, né? E o nome desse vídeo é exatamente o título que o brasileiro mais pesquisa na internet:
Vamos pesquisar coisas mais proativas. E o futebol é importante? Eu creio que é. Talvez lá o Big Brother Brasil seja importante para alguma coisa, eu não sei qual é, mas talvez seja importante para alguém, para pelo menos desestressar. Ok, já cumpriu um papel. Entretenimento, isso é importante. Mas vamos focar em unidades de propósito. Nós precisamos sair dessa crise, nós precisamos fortalecer as empresas, nós precisamos de mais ideias proativas no mercado. A gente precisa fazer este país crescer e eu quero contar contigo nessa grande batalha, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal.